Gente, hoje, conforme vocês estão vendo, não tem Pedro. Pedro e Cora, na verdade, é Cora e Marilis. Eu tava com tanta saudade de vir aqui no estúdio que quando chegou o convite para vir, porque eu nunca gravei esse programa. Aliás, mentira! Eu gravei esse programa com você e com o Pedro uma única vez, quando ainda era online, quando eu vim pro meio. Mas isso foi eu, Pedro e você. Exatamente. Nós duas gente, nunca. Nós fomos super amigas. Eu amo essa mulher. Eu também. E, no entanto, olha aqui, é a primeira vez que a gente grava alguma coisa tete a tete, né? Nós duas. Como assim, Marilis Pereira Jorge? Pedro precisa viajar mais, aí eu venho mais Acho aqui. Que sim. Ele precisa tirar mais férias. Ele precisa tirar mais férias. E olha aqui, e aí nós ficamos tão contentes que a gente ia gravar uma com a outra. E a gente vai, na verdade, bater um papo aqui com vocês, que é aquela coisa que basicamente a gente faz com o Pedro, só que hoje com Marilis. E eu, como hoje é o dia do livro da Cora, no finalzinho do programa, eu hoje vou inverter a ordem dos fatores, que no fim não altera o produto, conforme a gente sabe, para falar desse livro aqui. Olha, A Contagem dos Sonhos, da Chimamanda Ngozi Adichie. Espero estar falando certo esse nome. Eu, aliás, acho esse nome absolutamente lindo, né? Os nomes africanos são maravilhosos. O nome dela é lindo. Ela é uma mulher lindíssima, inteligentíssima, que tem um senso estético maravilhoso, porque as roupas dela também... Sei que não é utópico, mas as roupas dela também são sempre maravilhosas. Ela é um ícone. Ela é tipo uma escritora maravilhosa. É verdade. É uma Beyoncé da literatura. Olha aqui, a tradução é da Júlia Romeu. Tá ótima a tradução, aliás. Gente, a Chimamanda escreveu um romance chamado Americana há sei lá quantos anos atrás. Depois não escreveu mais nenhum romance. Fez outros livros, mas esse é o primeiro romance dela em muitos anos. Eu não li ainda, Cora. Você não, vai esse contar livro, pra gente, porque eu vou... Acabou de sair. Acabou de sair. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se eu definiria esse livro como um romance. Eu não sei como definir esse livro. Eu acho que eu diria que eles são 4 novelas interligadas. Ou até, pelo tamanho dele, 4 romances pequenos interligados, porque são 421 páginas, são blocos diferentes. Um livrão. Então, o que une esse livro, basicamente, é que as personagens se conhecem. Então, todas estão, de uma certa maneira, presentes nas histórias das outras. Uhum. Mas você pode ler cada história separada sem ter lido a outra. Elas não são... E não há uma questão cronológica, e nem é uma coisa de grandes acontecimentos. Basicamente, é uma história sobre amizade, sobre laços familiares, laços de amizade, laços entre mulheres. São 4 mulheres aqui que realmente encaram cada boy lixo que dá pena. O tempo todo a gente fica pensando, a gente está lendo, a gente pensa, menina, sai dessa. Larga esse... Gente, o que você está lamentando? Tá com esse cara? Cai fora. A gente sabe, né? A gente sabe, mas tem um problema. Eu acho que a gente consegue identificar bem nas histórias alheias quando aquilo não está indo bem, quando aquele cara é um boy lixo e aquela história não tem futuro. E, infelizmente, eu acho que as mulheres hoje têm mais ferramentas para entender, psicológicas mesmo, a gente está falando mais sobre esses assuntos, né? Mas a gente ainda vê esse roteiro se repetir sempre. A gente às vezes sabe que está repetindo, e elas sabem. Quer dizer, todas elas têm muita consciência de que aquilo ali não está dando certo, não vai funcionar.
Mas aí que tá, aí que eu quero chegar lá. Eu acho que tem uma coisa muito errada na cabeça das mulheres. Acho que está mudando. Acho que hoje, quando você vê um sinal de alerta, você fala, opa, deixa eu sair daqui. Eu tenho muita esperança nas novas gerações, mas as mulheres ainda têm uma ilusão de que assim, comigo vai ser diferente. Eu vou conseguir mudar esse homem. Comigo, essa história vai ser outra. E não vai, sabe? Famosas últimas palavras. Famosas últimas palavras. Você sabe que, eu não sei se você está acompanhando a novela. Vale tô tudo. Adorando a novela, aliás. Eu tenho visto, enfim, mais alguns núcleos ali que me interessam mais, algumas coisas que eu acho que, assim, servem, inclusive, para a gente discutir muito da nossa realidade. E eu tinha muita esperança que nesse remake a Odete teria um outro tipo de comportamento diante de um cara tão cafajeste quanto César Ribeiro. Casar com o César Ribeiro? Acho que já casou. Não, vai casar ainda, né? Ou já começou a cerimônia já pediu em casamento. Já pediu em casamento. Eu acho que já, se não foi ao ar, tá indo ao ar ontem. Ontem eu não vi a novela, mas enfim. Eu tinha esperança, porque assim, aquela mulher... lá na década de 1980, que era super poderosa, mau caráter, má, manipuladora em vários sentidos, se rende, né, ao charme daquele cafajeste. E agora repete esse roteiro em 2025 do mesmo jeito. Um cara que eu acho muito mal construído nessa versão, porque assim... Não vejo Odete Roitman caindo por um cara tão naquele... Não é o modelo. Aquela coisa meio trogloditona, meio aquele homem, aquele bonito burro, sabe? Eu pelo menos, não vejo mulheres tão inteligentes e donas de si se dobrando a um tipo daquele. Sabe qual é o problema que eu vejo? O roteiro tá igual. Eu acho que o grande problema, primeiro, essa novela tem vários grandes problemas. Tem vários grandes problemas. A lógica voou pela janela há muito tempo. Eu também vou te dizer o seguinte, no começo eu passava raiva, porque eu dizia, como pode, isso aconteceu. Mas saber o quê? Essas pessoas estão aí representando pra gente, são ótimos atores, muito obrigada, atores, vocês são um ótimo elenco, a gente está aqui se divertindo, então esquece a lógica. Até porque o ritmo da novela está muito bom, ela todo dia... Ela é que negócio não gira, ela capota, né? Feito o mundo. O cara num dia descobre que está com câncer, no segundo dia já tá internado. Enfim, vai à velocidade da luz, mas toda essa coisa... A Globo quis dar uma velocidade de série, né? Eu acho, mas... Cada capítulo você assiste, tem muitas coisas acontecendo e grandes reviravoltas. Mas eu acho que mesmo série tem que ter um mínimo de lógica. Sim. Que é que não está tendo. Tem algumas coisas com essa personagem da Odete que me deixam irritada. Uma é a roupa, o figurino. Uma mulher bonita como ela, sexy como ela, está se vestindo... feito uma senhora da sociedade paulista em 1950. Eles rejuvenesceram vários aspectos da personagem, né? E continuaram vestindo ela como, enfim, como as mulheres não se vestem mais. Nem as grandes executivas eu acho que não se vestem. Nem na Faria Lima você já não vê isso há muito tempo. Mas nem aquelas 400tonas paulistas... Se veste assim, gente. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Sobretudo. Então, ela já tem que brigar com isso, né? É complicado. Mas aí, ela que é uma pessoa toda sofisticada, que detesta o país do Tupiniquim, que reclama quando as pessoas seguram o talher errado, esse tipo de coisa, ela se apaixona por um brucutu. Pois é. Não faz sentido. Um cara que não tem a mínima sofisticação, que passa o dia na praia, se bronzeando, jogando, sei lá... Que assunto pode ter? Tem, porque eu acho que com aquele personagem lá de 1980 tinha, né? Era um cafajeste refinado, né? No jeito de falar, no jeito de se vestir. Mas, enfim, eu acho que... eu até escrevi um artigo recentemente falando exatamente isso. Por que nós, mulheres, nos, né, dobramos a esse tipo de homem? E
E assim, as pessoas, você sabe muito bem, né, Cora? As pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender, de interpretar texto. Eu não estava falando exatamente de mim. Eu, felizmente, tô curada desse tipo de coisa desde que me casei e tô com um cara que não tem absolutamente nada desse tipo. Eu tenho horror a esse tipo de homem, para dizer a verdade. Mas falando do porquê isso acontece, desses buracos emocionais e sexuais que esse tipo de cara acaba suprindo, né? E por falar as coisas que as mulheres querem ouvir e tal. E sabe que a reação? Eu não sou assim, que absurdo, em 2025 as mulheres não são assim. E eu fico pensando, gente, tudo bem, eu não sou assim também, você pode não ser, mas não à toa você vê filmes, séries, você vê uma quantidade enorme de reportagens mostrando golpistas que estão engabelando mulheres que caem na ladainha desse tipo de homem. Então, assim, essas histórias estão aí. Aquele Brenan horroroso que está preso. Esse cara, o golpista do Tinder, que é baseado numa história real. Tem uma outra história que está rolando agora, que para você ver, né, o tamanho da carência afetiva das pessoas. Tem um cara que tem um perfil nas redes sociais, TikTok, Instagram, um perfil que tem centenas de milhares de pessoas. Ele faz declarações de amor não necessariamente para uma pessoa. Ele olha para a câmera e fala: eu te amo, eu tô com saudade de você é uma mulher incrível, você é uma mulher linda. A carência das pessoas, em particular das mulheres, é tão grande. A gente está vivendo uma epidemia de solidão, que muitas mulheres acreditam que aquele cara tá falando para elas. E tem gente, muitas ali, querendo mandar presente, e assim, familiares preocupados de onde essa ilusão pode chegar. Porque é daí que vem os golpes. Porque não estou dizendo que esse cara especificamente está dando golpes. Não, mas é daí que vem o... Você pode me emprestar 5 mil reais? Você pode me emprestar? Então, quando eu vejo essas histórias de mulheres que perderam 500 mil reais para um estelionatário, sem ter encontrado... Quando eu vejo essas histórias assim, eu consigo entender por que tanta gente se deixa enganar. Olha, é uma coisa bizarra, né? E agora, esse livro da Chimamanda, ele passa um pouco por isso. Agora, sabe o que é interessante? Eu estou voltando no livro, mas só para... Volta no livro, que você tinha comentado que tem uma história em particular que você gosta mais. Pois é, mas tem uma outra coisa ainda dessa principal história, é que é uma coisa muito interessante porque é um livro sobre mulheres negras, sobre a vivência dessas mulheres negras nos Estados Unidos, mas uma vivência diferente, porque elas vêm da África. Então elas são pessoas que chegam com poder, com dinheiro. Então o tema delas não é necessariamente escrever. Porque uma delas é escritora, não é necessariamente escrever sobre problemas africanos, ela quer ser uma escritora de viagem. A editora, é claro, quer que ela escreva sobre o Congo, e ela se rebela, mas elas são mulheres que têm essa ambivalência de uma vida africana transplantada para os Estados Unidos. Uhum. Vivendo os problemas americanos. Exatamente. E onde isso bate, onde é diferente... Tem uma delas que não... Duas conseguem, mais ou menos, fazer essa viagem mental e psicológica que é você estar nos Estados Unidos, não falar certas coisas, cuidar como você discute com as pessoas, e outra não. Outra é igual na Nigéria, igual nos Estados Unidos, e as outras comem para morrer, porque aquilo lá é um fio desencapado que nos Estados Unidos pode dar muito ruim. Aí tem essas são 3 amigas. E há uma quarta personagem que é uma funcionária da família deles, que vem também para os Estados Unidos. E a história dessa é a história mais dramática, porque ela faz pequenas coisas, ela trança o cabelo de uma, ela costura uma coisa para outra, e ela se emprega como arrumadeira num hotel, onde ela é estuprada por um hóspede branco, rico, de meia idade. E essa história, evidentemente, é a história do Dominique Strauss-Kahn,
aquele presidente do Fundo Monetário Internacional, que violentou a camareira do hotel em Nova York e foi tirado de dentro do avião. Você se lembra disso? Lembro. Esse homem estava se candidatando à presidência na França. Não, eleição ganha, né? É, super bem cotado, casado com uma das mulheres mais inteligentes da França. Olha aqui. Tirado do avião. Bandido, safado, canalha. Coincidentemente, eu assisti uma série, porque essa história deve ter mais ou menos uns 14, 15 anos, acho que foi ali nos anos 2010. Eu assisti uma série, não sei qual é a plataforma agora, mas é uma série sobre essa história que chama Quarto 2806. Eu até procurei aqui, deixa eu olhar minha colinha. Quarto 2806, a acusação, que é exatamente sobre é um documentário, então você tem uma série documental. Então, é muito bem feita, tem um jogo de ida e volta de anos para contar a história, né, desse cara, quem é esse cara, o que ele estava fazendo nos Estados Unidos, como era a vida dele na França, como foi a ascensão dele política, por que ele estava sendo cotado. Então, assim, quem tiver interesse, vale super a pena ver essa série. É engraçado, porque eu não tinha lido A Orelha do Livro, não tinha lido Pós-Fácil. E você lembrou na hora. E na hora que a história começa, eu digo, isso é o Dominique Strauss-Kahn. E ela conta a história do ponto de vista da mulher. Uhum. Muito bem, é de grande impacto. A escrita dela é maravilhosa. Porque a Chimamanda escreve como se estivesse conversando com a gente. É um papo. Então você começa a ler, pensando, vou ler só umas pagininhas. Quando você olha, você já leu esse capítulo inteiro, já são 5 da manhã, aí você pensa, não, agora eu preciso dormir um pouco, e por aí vai. É um livro perigoso nesse sentido, sabe? Você não larga nunca. Ele não é um livro de suspense, ele não é um livro que tem um enredo que você quer saber o que vai acontecer, mas é uma conversa tão boa, as personagens são tão interessantes, ela cria gente tão de verdade, pessoas com quem você consegue se relacionar emocionalmente. E você não quer parar. Não, esse é um dos maiores talentos dela, né? Não à toa aquele TED que ela grava, que vira aquele livro, que é pequenininho e que eu acho que assim, é um livro de iniciação ao feminismo maravilhoso, que é para educar crianças feministas, que era um TED, né? Então aquilo vira um livro e é tão simples de ler, tão simples de entender o que ela fala sobre essa educação igualitária, né, para meninos e meninas. Eu indico para todo mundo quando começa a falar de feminismo, porque eu acho que é uma boa introdução. E eu vou te dizer uma coisa, ele é um livro profundamente feminista, sem estar trabalhado no feminismo. Sei. Sabe como é? Porque se eu disser, esse livro é um livro feminista, de repente tem gente que não vai querer ler porque já sabe, em tese, o que um livro feminista vai dizer e não está querendo ouvir aquele papo. Ela é craque nisso. Quer dizer, ele é um livro, eu quase diria mulherista, sabe? Uhum. Porque ele não faz ativismo. Ele é... E isso é um grande desafio. Você, na verdade, pela história que você conta, o feminismo acaba se impondo, mas não necessariamente você vai usar jargões, você vai usar aquele discurso que, enfim, um discurso necessário, mas um discurso que a gente tem ouvido sempre. Eu acho que esse é um grande desafio de quando você faz um livro feminista sem exatamente levantar uma bandeira. A Contagem dos Sonhos, o título, é porque esses homens todos são sonhos, não são realidade. Eles são aquilo que a gente gostaria que fossem, e aí não. Sabe? Quer Como dizer, assim? Todas elas embarcam nas relações, achando que o cara é isso, é aquilo, e aí a realidade se impõe.
Porque A gente sempre, aquela mania do ser humano tem de idealizar, né? Então você idealiza, Exatamente. você namora, na verdade, com uma coisa É que isso, você com sonho. idealizou, não com o sonho, não com a pessoa. Tem uma frase que é muito boa, não sei se eu sou péssima para lembrar, mas não vou nem lembrar de quem, mas é alguma coisa do tipo: eu não consigo concorrer com este homem que você acha que eu sou. Isso é muito bom. Não é muito bom, porque É. é exatamente isso. Eu acho que essa coisa. Esses dias não, um tempo atrás, eu vi uma apresentadora, de TV falando que ela colocou no papel tudo que ela queria num homem, num marido. E eu achei aquilo, primeiro, tão antigo, sabe? Tão impossível. Porque e perigoso, sabe? Marido não é lista Um de compras. exemplo. Hã? Marido não é lista de compras. Não é lista de compras, não dá pra você. Eu acho que você pode até falar, poxa, eu quero um cara que seja bacana, parceiro, companheiro, né? Que não seja cafajeste, que não seja isso, não seja aquilo. Mas daí você fazer uma lista de, assim, eu quero que essa pessoa. Eu acho, por exemplo, se um homem tivesse falado isso, seria massacrado, porque realmente, né? Fazer uma lista do como você gostaria que essa mulher fosse. E eu acho ruim também uma mulher fazer isso, porque as relações são difíceis, as E pessoas as pessoas são. Cada pessoa é uma pessoa. Exato. No fundo, não há ninguém perfeito, a começar pela gente, evidentemente. Sim. E, no fundo, é sempre pesar entre virtudes e defeitos. E você chegar à conclusão que com esse defeito você consegue conviver, porque aquela qualidade é tão Exatamente. grande que isso não tem importância. Né? E você vai pesando isso. É uma matemática que a gente tem que fazer. A vida inteira, aliás, isso é o tempo todo, né? E sendo que depois de um tempo você já tem, inclusive, aquele capital de sacrifício, né? Você já investiu naquela relação não sei quantos anos, então isso também é um grande perigo, hein? Porque a pessoa vai ficando naquela relação, porque já que está lá naquela relação e já passou tanto tempo. Enfim, é tudo uma coisa que vai acontecendo enquanto se vive, não dá para você. Mas você eu fazer acho que uma receita, isso né? até está mudando, né, Cora? A gente vê, por exemplo, esses números aí os divórcios grisalhos. Talvez você tenha lido alguma coisa, que é esse número de divórcios entre pessoas ali com mais de 60 anos, que eu acho que a mulher está vivendo um despertar, acho que em todas as fases de vida. Estou vendo as meninas chegarem muito mais já conscientes, sabe, do que elas podem, de onde elas podem chegar, de ter mais possibilidades de vida muito mais do que lá atrás. Quando eu penso, por exemplo, que a minha mãe não pôde fazer, estudou direito, porque meu avô disse que ela jamais moraria numa outra cidade, não tinha direito na cidade onde eles moravam, e ele não deixou. Hoje, isso é uma coisa impensável, né? Uma menina não estudar. Você sabe que eu acho que toda a liberdade que você conquista numa relação depende muito também, eu acho, da liberdade econômica. Também. Porque a quantidade de casamentos que eu vi que não acabavam porque a mulher simplesmente não tinha para onde correr. Ainda, né? E ainda existe. Sim. O livro do Edouard Louis, do escritor, sobre a mãe dele, é exatamente sobre isso. Monique se liberta. Porque ela está com o cara. Ah, eu li, que é maravilhoso. Exatamente. Então, essa mãe que apanha do marido e não consegue sair de casa porque ela não tem para onde ir, não tem mesmo. E depois sai de casa e morar. arranja um namorado que ela se vê na mesma situação, né? Exatamente. E até que quem... No Monique se liberta, já é esse momento em que ela está com esse namorado. E ela telefona para o filho dizendo, não aguento mais. E ele diz... E ele ajuda ela a tramar vou tirar você daí já. Então, dela. Ele está na Grécia, se não me engano, ela está em Paris, ele arranja um amigo para ir lá tirar ela de casa e tal. Mas isso é verdade. Mas é aí que tá, quando eu falo do despertar, é isso, porque essa mulher, ela precisou também falar, chega, eu não quero mais, eu quero ter esse outro tipo de vida, né? Que eu acho que muitas mulheres estão chegando
nesse patamar de consciência, chegar, não, eu não quero mais. Mas a questão financeira é enorme. A gente vê casos de violência. Quantas mulheres ainda estão dentro de A questão financeira é relacionamentos primordial, né? violentos porque não conseguem sair daquilo, não tem apoio financeiro, não sabe Eu acho que a como questão recomeçar. financeira é primordial. E a questão da informação. E nisso a internet ajuda, porque você começa a perceber pela internet que você não está sozinha. Você começa a descobrir outras pessoas que passaram pelo que você está passando. Você começa a encontrar gente que te dá conselhos, que te orienta. Então, essas coisas são importantes, né? E é muito louco pensar que na verdade é recente, porque tem 10 anos Muito. que a gente está conversando sobre isso e falando sobre relação tóxica, sobre relacionamentos violentos, sobre essa cultura de posse dos homens acharem que são donos das mulheres e não quererem terminar relacionamento, não aceitarem que as mulheres terminem relacionamento, e a gente vê tantos casos aí de feminicídio, tentativa de feminicídio. Mas essas coisas estão todas interligadas. Estão todas interligadas. Todas interligadas. Você sabe que eu acho que esse é o... Acho que essa foi a conselho que eu recebi do meu pai mais importante, assim. Meu pai... Ele deve ter me dado vários outros, mas esse é o que eu carrego. Eu lembro dele olhar para mim e falar: nunca dependa de ninguém, nem financeiramente, nem emocionalmente. E eu acho até que eu demorei para entender o financeiramente foi mais fácil entender, até porque assim eu percebi que quando eu comecei a trabalhar e que eu fui tendo o meu dinheiro, como era bom eu poder ter o meu dinheiro, fazer o que eu queria com aquele dinheiro. Então isso já foi muito cedo na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Agora, emocionalmente foi uma coisa que demorou mais. Demorou Mas emocionalmente, bem mais tempo. Emocionalmente não é uma coisa que a gente escolha muito, né? Mas a gente não aprendia. Financeiramente agora, a gente consegue. Então, mas eu acho que hoje as mulheres mais jovens, elas já estão aprendendo a não depender emocionalmente. Acho que elas já têm esse discurso ecoando, a não estar em relações que não sejam boas, a não, sabe, ficar dependendo aceitando migalhas de amor. Eu lá atrás olhava e pensava assim, gente, amor é desse jeito mesmo, entendeu? Você tá com alguém, você pode estar infeliz, mas você tem alguém, né? Sou aquela coisa, sou infeliz, mas tenho marido. Eu acho que eu tinha um pouco essa crença, porque quantas pessoas a gente via que estavam em relacionamentos que eram Muito. Na infelizes? minha geração, então, era muito comum. Também, na Muito. minha ali com 20, 30 anos, amigas casando, conhecidas casando, e você vendo quantas histórias de mulheres que estavam infelizes e continuavam nas suas relações. Então, nesse sentido, eu demorei muito mais para me libertar, mas eu tô vendo uma reação muito Os meus pais nisso eram boa. muito positivos também. A ideia de não depender de ninguém. A minha mãe, inclusive, o tempo todo dizia, olha, você tem que aprender a ganhar seu dinheiro, você tem que ter uma profissão, porque você não pode ficar casada por dependência financeira. Ela enunciava isso claramente assim. Quer dizer, então, a gente tinha muito clara a ideia de que a gente podia estar casada com quem quer que fosse, mas a gente tinha que ter um salário próprio para... Tudo bem, tá ótimo, fica, mas se quiser, eu posso ir, não estou presa por conta de A dinheiro. gente foi privilegiada agora com nossos pais, porque o que eu vi na minha geração ainda, muitas mulheres que foram criadas sem ter essa perspectiva, achando que, ainda acreditando que assim, o casamento era para ter um homem que fosse um provedor, que fosse um protetor. Então, assim, mesmo que eu tenho colegas mesmo que estudaram, têm profissões e tal, mas é como se aquilo fosse quase que... se não fosse exatamente uma coisa necessária.
Que eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou casar com um cara que vai cuidar. E a gente sabe que isso não é mais garantia para ninguém, né? A gente vê aí é a grande, onde a gente está chegando agora, que assim, é uma grande crise da masculinidade. A gente está vendo as mulheres em maior número nas universidades, nos cursos de pós-graduação. Ainda tem uma grande desigualdade no mercado de trabalho, mas as mulheres estão tomando espaço. E assim, eu vejo os homens cada vez mais perdidos. Mas isso também é compreensível. É. Porque você vem de milênios de estrutura patriarcal e você não muda isso de uma hora para outra. E todo movimento de mudança social é sempre muito conturbado. Sim. Muito conturbado e, assim, uma coisa que eu tenho insistido muito, inclusive aqui no meio, tenho gravado vídeos e tal. Primeiro que a gente precisa olhar para esse problema, porque sim, tem uma crise e eu tenho visto algumas mulheres, né, comentários nos meus vídeos falando, eu não vou ficar cuidando de marmanjo. Eu acho que nem é esse o caso. Eu acho que, na verdade, esse cuidado é um cuidado maior, é um cuidado da sociedade, é uma coisa que tem que ter política pública, porque do mesmo jeito que a gente estava falando aqui, assim, as meninas já estão sendo criadas para serem independentes, para terem a sua carreira, para não dependerem emocionalmente nem financeiramente, né, de ninguém na sua vida. Essa conversa não está acontecendo do outro lado. Esse menino está crescendo do mesmo jeito ainda, acreditando que ele vai ter que ter uma performance masculina como aqui sempre foi. Vai ter que ser o provedor, vai ter que, enfim, ganhar mais do que a mulher, e não necessariamente essa conta está fechando. A Chimamanda diz um negócio ótimo numa dessas histórias. Uma das amigas engravida. E quando o cara sabe, naquele instante ele vai embora. Tão fácil ir embora, né? E ela fica se perguntando, porque ela diz, mas como? Eu tinha dito a ele que estava parando com a pílula. E a amiga diz para ela, mas você tem certeza que ele entendeu, que ele ligou os fatos de que você está parando a pílula? Podia significar que você engravidasse. E ela observa uma coisa que é o desconhecimento dos homens sobre o corpo das mulheres, sobre o funcionamento do corpo das mulheres. E isso é real. As mulheres conhecem melhor o corpo dos homens do que os homens conhecem o corpo das mulheres. Na minha época, inclusive, e na juventude delas, na África, as aulas de educação sexual eram separadas. Então, as meninas iam para um lado, meninos iam para o outro, e os meninos não aprendiam nada do corpo das meninas. Bom, a ciência mesmo não sabia muito do corpo da mulher. A anatomia do clitóris foi mapeada na década de 1990. Pois é. A gente está falando de 30 anos atrás. Então é isso, aula de educação sexual, até agora, acho que nem se fala muito sobre isso, ainda tem nessa briga toda ideológica que não pode meu Deus, isso da é o fim educação da sexual nas escolas, como se fosse ensinar as crianças a fazer sexo, coisa que não é. Mas tem um desconhecimento profundo. Eu que estou entrando nessa seara agora, né, por causa do podcast lá, o Menotalks, que é para falar de menopausa e tal. Os homens as mulheres não sabem o que acontece com elas nesse período da vida. Os homens, então, muito menos. Inclusive porque tem muita mulher que não conta para o marido. Porque é aquela coisa de assumir que a sua vida como a sua vida reprodutiva chegou ao fim, é como se todo o resto, né? A vida social, profissional, sexual, é como se tudo isso tivesse fadado ao fim. Então, assim, a gente vê comentários ali nos vídeos, né, que a gente tem gravado de mulheres falando, o meu marido não sabe, não sei nem como conversar com o meu marido sobre isso. E de mulheres falando, são mais de 150 sintomas de menopausa. Eu comecei a sentir um zumbido no ouvido um dia desses, e aí fui ler que é um sintoma de menopausa, preciso ir lá na minha médica e tal, porque do nada comecei a ter um zumbido no ouvido. Então, assim, ainda é um assunto que a gente não fala e precisa falar, porque hoje já são, sei lá, 25 milhões de mulheres que estão na menopausa no Brasil, e daqui, sei lá, 20, 30 anos vai ser metade da população. 50 milhões de mulheres, não metade da população, 50 milhões de mulheres. Então,
Mas a gente ainda tem um caminho pela frente a ciência da menopausa também é muito recente. Muito! Porque até outro dia as mulheres morriam de parto. Então, pouca gente chegava à menopausa. As mulheres não viviam, né, Cora? Pariam, tá? 50 anos, no máximo, 50 anos já vivia muito. Agora, com o aumento de expectativa de vida, era realmente uma coisa que não se cuidava, não se olhava para isso. E agora vai ter que olhar, vai ter que ter política pública, porque é uma força de trabalho enorme, que é a força feminina, e essas mulheres não podem... Eu tenho, por exemplo, uma ajudante lá em casa, que vai uma vez por semana. Ela tem mais ou menos a minha idade. E eu pergunto sempre para ela, você está fazendo seus exames e tal, e ela está acompanhando direitinho lá. O SUS tem lá o seu programa, mas é um programa que não necessariamente funciona, não necessariamente tem os hormônios mais atualizados, porque não tem. E fica difícil, assim, a gente fica ouvindo milhões de histórias de gente que não consegue tratamento. Olha aqui, eu ficaria batendo esse papo por horas, porque eu estou morrendo de saudade. E a gente não se vê há 500 anos, e a gente fica se acompanhando por Instagram daqui, por rede dali, por WhatsApp, grupo. Mas olha, lamentavelmente nós chegamos ao fim do nosso mas programa. eu vou falar, porque as 2 últimas vezes quem desmarcou comigo foi você. Então quem tá me devendo é você. Eu tô com tanta saudade que assim, passou tão rápido, eu queria ficar mais de meia hora pelo menos conversando. Mas aí a gente deixa pro nosso encontro. Mas eu fiquei doente da última vez, então Ficou, eu sei. fui eu, mas assim, não tive culpa. Obrigada, Lê. Muito obrigada, meu amor, eu adorei esse papo com você, acho que a gente tinha que repetir isso. Eu venho. Sempre que o Pedro não puder, você me chama que eu venho. Então pronto. Você fica sendo suplente de eu Pedro, fico oficial. O pai pronto. do Pedro. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu O Julgamento do Século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao Julgamento do Século.